como se Jesus estivesse falando o seguinte para nós: e agora? Eu já ensinei tudo para vocês, já ensinei tudo o que vocês deveriam fazer. A verdade, ela deve ser aplicada agora na vida de vocês. Vocês têm que aplicar a verdade. Paulo, orientando o povo em Filipenses, capítulo 3, verso 16, ele disse: todavia andemos de acordo com aquilo que aprendemos. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Cristo, recebemos dos nossos irmãos, a gente tem que aplicar nas nossas vidas. Os sermões que a gente recebe, as ministrações que a gente recebe, elas não são, Jesus não estava com essa intenção. Jesus não fez um belo sermão para receber elogios nossos. Ele não fez um belo sermão para que a gente pudesse elogiá-lo sobre a sua perícia retórica, a sua habilidade de comunicação. Jesus não fez um sermão para que a gente batesse palma para ele e dissesse: nossa, que belo sermão você fez, que bela mensagem você construiu, que bela mensagem você nos comunicou. Jesus não queria isso. Jesus, ele quer que você aplique tudo aquilo que você recebe dele. Essa é a mensagem do sermão. É isso que Deus quer, que você aplique na sua vida o que ele recebeu, o que ele nos deu. Quantos sermões a gente já recebeu? Quantas mensagens durante todo o ano de 2023 nós já recebemos? E durante toda a nossa vida, quantas mensagens, quantas prédicas, quantas pregações o Senhor tem nos dado? E mesmo assim, todas essas pregações, todas essas prédicas, todos esses sermões, que eles têm afetado a nossa vida, pouco tem conduzido à transformação de vidas. Pouco tem renovado nossas mentes. Pouco tem atraído Deus para mais perto de nós. Pouco tem servido para a nossa espiritualidade crescer. Porque os sermões, as pregações que são feitas, as pregações que são emitidas, elas são mensagens de Deus. Mas quando a gente recebe essas pregações, quando a gente recebe essas prédicas, recebe essas mensagens, elas não são suficientes para nós, porque nós abandonamos e esquecemos. Segunda-feira, terça-feira, ontem com a irmã Giovana, com o pastor Jordison, com todos os pastores e pastoras que serviram, que vieram aqui nos alimentar com palavras gloriosas. E o que nós temos feito com essas palavras em nossas vidas? O que elas têm provocado no nosso coração? Elas têm provocado uma euforia momentânea, repentina, têm colocado na nossa mente, no nosso coração, algo emocional, tem instigado as nossas emoções, feito a gente chorar. Mas o que de verdade, de fato, essa palavra tem produzido em nossos corações e nas suas mentes, para que nós possamos, de fato, ser transformados por essa palavra, ser renovados pelo Espírito Santo que conduz essa palavra, ser impactado pelo poder dessa palavra. Essa é uma meditação. Tudo isso parece que não tem sido suficiente para arrancar os temores, os medos. Parece que não tem sido suficiente para a gente buscar mais dons espirituais. Parece que não tem sido suficiente para a gente buscar as manifestações desses dons, para arrancar todo o medo que existe no coração, todo o receio, toda a incredulidade. E nós passamos anos e meses e meses e meses ouvindo a palavra de Deus, e o medo continua lá, o temor continua lá, a incredulidade continua lá, a falta de
experiência com Deus continua lá, a falta do poder de Deus, a falta de autoridade continua lá. E a palavra de Deus continua sendo pregada, porque ela vai continuar sendo pregada. Mas o que Cristo está dizendo assim, é o que nós estamos fazendo com aquilo que está sendo pregado. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está colocado nos nossos corações, colocado em nossas mentes. Nós não somos apenas ouvintes da palavra de Deus, diz, nós somos praticantes da palavra de Deus, e não adianta a gente só ouvir. O que vale para uma outra pessoa é o testemunho real e verdadeiro que a palavra de Deus ocupa no nosso coração. O que transforma a formosura de um rosto, o que faz os pés formosos, o que faz a alegria no coração, o que faz o coração esquentar, o que faz a gente sentir a presença de Deus, é quando eu pego a palavra que eu ouvi e aplico no meu coração. E digo, Senhor, a partir de hoje eu aprendi contigo, aprendi com meu irmão, e agora eu vou aplicar essa palavra, porque o reino é feito, é constituído de pessoas que praticam e amam a palavra de Deus. Essa é a porta. Ele não é feito por amantes da palavra, não é feito por pessoas que apenas se agradam dela, pessoas apenas que gostam de ouvi-la. O reino de Deus, o reino dos céus, ele é feito por praticantes. Ele é feito por pessoas que amam a palavra. Ele é feito por pessoas que acreditam nela. Ele é feito por pessoas que ouvem e dizem no seu coração, essa palavra é para mim. Essa palavra eu vou aplicar na minha vida. Não é a habilidade de comunicação, a clareza, a objetividade de comunicação de um pregador ou não, que vai fazer o poder da palavra. Mas é a própria palavra, o poder do Espírito Santo de Deus que está nessa palavra. Então Jesus pergunta hoje o que nós temos feito com os verdadeiros banquetes espirituais que nós recebemos todos os dias. O que nós temos feito com todos os ensinamentos. O que nós temos feito com a palavra de Deus no nosso coração. São 10, são 20, são 30, são 5 anos ouvindo a palavra de Deus. Isso tem que ter efeito, queridos. Isso tem que gerar santidade. Isso tem que gerar amor. Isso tem que gerar serviço nas nossas vidas. Tem que gerar empatia, tem que gerar liberalidade, tem que gerar unidade, tem que gerar dons do Espírito Santo. Tem que gerar profetas, tem que gerar ministradores, tem que gerar pessoas que tenham dom de prodígios e maravilhas dentro da igreja. Tem que gerar sábios. Tem que gerar pessoas com discernimento de espírito. Tem que gerar fé. Tem que gerar fé. É a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é eficaz. E é cortante, e é penetrante nas nossas almas, queridos. O Espírito
Levanta pela palavra de Deus, igreja. Essa é a tua mensagem. E a namanda se ela manda lá, yes. Queridos, não tem segredo espetacular, mirabolante, é a palavra de Deus. É a palavra, é a intimidade com Deus, é a sua palavra no nosso coração. Não tem. Obrigada, querido. Eu disse que eu ia falar baixo, né? Jesus pergunta para ti, qual a tua reação diante de tanto banquete espiritual? O que isso tem produzido no reino de verdade, verdadeiramente? Porque a palavra de Deus, ela não é um adereço nos nossos pescoços. A palavra de Deus não é adereço nos nossos braços, nos pés, para ser levado, para ser visto pelos outros. A palavra de Deus, ela percebe vida intensamente. Para ser vivida intensamente. Ele quer isso, queridos. Aleluia. Nesse trecho, aleluia, Jesus, ele nos afirma enfaticamente que existem duas portas. Uma porta estreita, que conduz um caminho estreito, e uma porta larga, que conduz a um caminho largo. Nesse ensinamento ele diz o seguinte para nós: não existe uma terceira porta. Não existe uma porta mais ou menos larga ou não muito apertada em que você pode escolher entrar. Ou é a porta larga ou é a porta estreita. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele sempre trabalhou esses dois elementos, um antagônico do outro. Mateus capítulo 5, verso 15, ele diz: ou você é sal, ou você é insípido. Versículo 16, ele diz: ou você é luz, ou você é trevas. Versículo 36, ele diz: você tem que dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Capítulo 6, verso 19, ele diz: ou tu ajunta tesouro na terra, ou tu ajunta tesouro no céu. Não dá para fazer os dois. Capítulo 6, versículo 39, ele diz: ou tu serve um Senhor, ou tu serve o outro e aborrece o outro, os dois não dá. Capítulo 7, versículo 12, ele
diz: ou você é uma árvore que produz um bom fruto, ou você é uma árvore que produz um mau fruto. Capítulo 7, verso 24, ele diz: ou tua casa está na rocha, ou tua casa está na areia. Capítulo 12, verso 30, ele diz: ou você é trigo, ou você é joio. Capítulo 25, ele diz: ou tu está na direita, ou tu está na esquerda, ou tu é prudente, ou tu é imprudente, queridos, não tem meio termo. Não adianta a gente ficar parado diante da porta. Não tem uma terceira porta. Não tem uma terceira porta. Ou é estreita, e Jesus diz assim: ó, a principal característica da tua vida, da tua natureza é a estreiteza. É a estreiteza. A palavra estreito, no original grego, ele quer dizer obstáculo próximo. A palavra largo, no original, quer dizer obstáculo distante. Então Jesus coloca a principal característica do crente como aquele que vai viver na estreiteza, com aquele que vai viver no aperto, com um obstáculo muito próximo, com as tribulações muito próximas, com as dificuldades muito latentes, muito visíveis. Esse é o caminho estreito. O caminho estreito é aquele que sabe o valor de um joelho dobrado. O caminho estreito é aquele que sabe o valor de uma oração de madrugada, quando todo mundo está dormindo. O caminho estreito é aquele que sabe o valor de uma intercessão. O caminho estreito é aquele que sabe o valor de uma tribulação para forjar o teu caráter. O caminho estreito é o que sabe o valor de uma palavra profética, queridos. Esse é o caminho estreito. É o caminho estreito, a porta estreita que Jesus disse. Quem não conhece o valor de um jejum, quem nunca viu e não sentiu, depois de uma entrega, de uma consagração, o valor de um jejum. Eu tenho um negócio com Deus, um acordo com Ele, e Ele faz sempre. Eu que não, na maioria das vezes não faço direito. Mas toda vez que eu vou fazer uma consagração de 7 dias, no terceiro dia Ele já começa a se revelar. No terceiro dia Ele já começa a mostrar o que tem de mostrar. No terceiro dia Ele começa já a abrir as portas que Ele precisa, que Ele pode abrir, que Ele planejou abrir. Isso é a porta estreita, queridos. É viver na forma estreita. É o perigo sempre ali, mas ele está lá e você vê. A pior guerra é aquela que você não vê os obstáculos. Os obstáculos estão longe. A porta larga, ela te engana. A porta larga coloca os obstáculos, as armadilhas muito longe. Você não está vendo os obstáculos, as armadilhas, porque a porta e o caminho largo ofuscam. O caminho largo, ele esconde as armadilhas. O caminho estreito não, ele é honesto. O caminho estreito é honesto, é visível, é patente aos teus olhos a tribulação, é patente aos teus olhos os obstáculos, é
patente os teus olhos, todos os muros, aquilo que você tem que transpor, porque Ele não te engana. Ele mostra para você com realidade aquilo que você precisa ver. O caminho largo não vê isso. O caminho largo não sabe onde tem uma bomba. O caminho largo não sabe se é um campo minado. O caminho largo, ele afasta, ele te cega e você não vê as armadilhas que você estava pronto, prestes a cair. É muito melhor, queridos, a gente vê no caminho estreito, apertado. Muito melhor a gente viver no caminho estreito, apertado, mas com Cristo bem junto conosco. Com a presença do Espírito Santo nos mostrando, nos guiando o caminho, quebrando os obstáculos, tirando os empecilhos, nos dando vitória, nos dando sabedoria para superá-los, do que viver no caminho que você nem sabe onde estão as armadilhas. O caminho estreito é esse. Lucas diz assim, Mateus diz assim, entra pela porta direita. Esse texto também está lá em Lucas capítulo 13, a partir do verso 24. Ele fala assim, porfiai pela porta direita. Mateus diz que você deve entrar, é como se fosse uma escolha. Lucas diz que é uma guerra, uma luta para você entrar nessa porta. Um fala de escolha, outro fala de guerra. Mas na verdade Mateus enfatiza o caminho estreito e difícil. E Lucas enfatiza a porta estreita, como é difícil também. Queridos, todos nós sabemos o quanto Cristo lutou e sofreu para que nós entrássemos por essa porta. O sofrimento de Cristo, a dor dele, a sua morte, foi tudo para que nós enxergássemos essa porta com mais clareza. Enxergássemos essa porta, não pelos obstáculos que ela mostra, mas pela convicção, pela certeza que o Senhor está conosco e que esses obstáculos serão totalmente vencidos. Uma coisa muito importante que Jesus fala nesse trecho é que não existe saídas laterais como tem aqui. Muitos de nós pensa que está no caminho largo, aí de repente eu decido para o caminho estreito, só faço abrir uma porta lateral e pulo para o caminho direito. Ou estou no caminho direito e resolvo sair para o caminho largo, abro uma porta lateral e pulo para o caminho largo. Não é. Não é assim. Toda vez que você mudar de caminho, sair do largo para o estreito, do estreito para o largo, você vai ter que voltar para a porta. Não tem passagem lateral. Por isso que Jesus sempre fala, lembra-te de onde caíste. Passa pela porta de novo. Jesus diz lá em João, eu sou a porta. Eu sou a porta. E se alguém entrar e alguém bater nessa porta, eu entrarei com ele. Ele é a porta. Toda vez, queridos, que a gente muda do caminho, a gente tem que voltar lá para a porta, voltar de onde nós caímos, voltar de onde nós perecemos, voltar de onde a caminhada foi mais difícil. Ninguém muda e melhora a caminhada continuando no mal. Ninguém muda e melhora a caminhada continuando fazendo aquilo que faz. Tem que voltar para a porta, tem que passar por Cristo. Imagine Cristo de braços abertos e você passando pela porta que é Ele, e o quanto de vida Ele vai transferir para você,
o quanto de luz Ele vai transferir para você. Por isso que João diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, porque João passou por Cristo e experimentou essa grande, terrível, maravilhosa experiência de receber a vida de Cristo, queridos. Ele recebeu. Quando ele passou, ele recebeu. E ele disse assim: olha, agora eu posso dizer, nele estava a vida, porque quando eu passei por ele, a vida que estava nele foi transferida para mim. O recomeço é a porta. Não são as portas laterais, o recomeço sempre é a porta. As pessoas evitam muito a porta, por quê? Porque sabem que toda vez que a gente passa pela porta que é Cristo, a gente muda completamente o nosso viver, muda completamente o nosso modo de pensar, muda completamente, principalmente, a forma como a gente vê o reino. É uma experiência extraordinária. Eu queria terminar essa pregação, porque eu não posso ficar muito mais tempo. Dizer para vocês o seguinte: como é que eu posso saber se eu estou na porta estreita? Como é que eu estou no caminho estreito? Como é que eu posso saber se frequentemente eu ainda estou caminhando nesse caminho estreito? Quando a gente caminha no caminho estreito, queridos, a gente vive de uma forma sobrenatural. Deus, Ele te dá uma outra perspectiva de vida. Quando você entra nesse templo aqui, e você tem um diagnóstico terminal, aqui o Espírito Santo de Deus faz esse diagnóstico ser apenas uma forma, um instrumento, uma oportunidade para Ele manifestar o seu poder. Quando você entra aqui, você tem uma muralha enorme na sua frente, porque o mundo criou essa muralha. Os homens te dão um diagnóstico, você entra aqui, o Espírito Santo muda a tua perspectiva, e essa muralha, ela vira um montoeiro de pequenas pedrinhas totalmente transponíveis. Quando você entra aqui, e você tem um grave problema familiar, que você acha que nunca e ninguém pode te ajudar, nem mesmo pastores, nem psicólogos, seja lá quem for, não vai conseguir. Mas quando você entra nessa porta, no caminho estreito, o Espírito Santo de Deus dizer: olha, aqui a perspectiva é diferente, aqui tudo muda, aqui o diagnóstico humano não vale nada, aqui os teus problemas, a muralha que você vê não vale nada. O maior sinal que você está no caminho estreito é que você não tem a perspectiva do mundo. Você tem outra perspectiva. Você olha para os problemas com outra perspectiva. Você olha para os problemas com outro olhar. E é isso que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para você enxergar esse problema agora pela perspectiva da estreiteza do caminho. Olhar pela perspectiva da ação do Espírito Santo. Aqui ele não vale nada. Aqui basta uma palavra de Jesus Cristo para a doença cair por terra. O teu problema familiar desaparecer, sumir e não deixar nem fumaça, nenhum resquício. O problema dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, o problema da tua casa, o problema financeiro que você está passando aqui, o olhar é diferente, queridos. E não é uma teologia da facilidade, é o caminho da estreiteza. Ele não nos isenta dos obstáculos, mas Ele nos dá uma nova perspectiva desses obstáculos. Nos dá um novo olhar, nos dá
um fôlego de vida. Ele nos dá uma nova chance, nos dá uma forma, sabedoria para que a gente possa atuar diante desses obstáculos. Isso é a estreiteza do nosso caminho. Tem obstáculos e eles são muito presentes e visíveis. Mas a perspectiva que o Senhor te dá em relação a esses obstáculos, ninguém lá da porta larga, ninguém do caminho largo possui. Só você. Só Jesus te deu essa perspectiva. E eu quero agora, com a ajuda de todos os pastores, orar para aquelas pessoas que estão nesse caminho estreito, que tem um obstáculo bem presente, seja lá qual for o obstáculo, um obstáculo bem junto ali, bem patente, bem visível. Enxerga esse obstáculo como uma coisa muito grande, e o Senhor quer te mostrar a ele o verdadeiro tamanho que ele é, diante da presença dele. Vocês têm um problema de saúde, eu vou lá, porque eu estou aqui pela misericórdia de Deus. O homem pode dizer que eu tenho um problema, uma doença autoimune, e doença autoimune não tem cura, mas eu vivo no caminho estreito, que me diz que isso a qualquer momento pode passar. A qualquer momento, Deus pode reverter o quadro, e aquilo que os homens dizem, tu vai passar o resto da tua vida com isso, sofrendo dores 24 horas por dia. Mas Deus diz assim, tu vive no caminho estreito, tu prega o caminho estreito. Não é tu que prega o caminho estreito, não é tu que prega que eu estou lá. É tu que prega que eu sou o Manuel, Deus conosco. É tu que prega que eu vivo constantemente 24 horas. É tu que prega que a palavra transforma, renova, que ela cura. Nós pregamos. Pode ser que isso não tenha acontecido na minha vida. Você pode dizer, não, como que ela é doente, falar disso. Mas o fato de eu estar assim, não diminui isso aqui, o poder de Deus sobre a tua vida, querido. O poder de Deus sobre a tua casa. O poder de Deus sobre esse problema de saúde. O poder de Deus sobre esse problema financeiro. Deus, Ele quer te mostrar como Ele está contigo nesse caminho estreito.